Falei na aula anterior a respeito da questão da autoridade na família. E eu quero voltar a mexer no assunto de família, embora já tivemos várias aulas ligadas a isso, que diz respeito à criação dos filhos. Né? A palavra de Deus nos fala algo importante no Salmo 127, e eu quero começar tomando essa analogia bíblica como, né, o ponto de partida e uma espécie de trilho. Salmo 127, 4 e 5 diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos de fato algumas orientações e determinações muito claras, né, no que diz respeito à questão da criação dos filhos. Olhando para as Escrituras, nós vemos várias orientações no que diz respeito a isso. Né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando se dirige a Tito na sua epístola, né, falando a respeito daqueles que iriam ser levantados na condição de presbíteros para liderar a igreja, ele diz o seguinte: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Basicamente, que tenha dado um bom testemunho na criação dos seus filhos. Né? Mas nós temos outras declarações, como por exemplo, quando o apóstolo Paulo, dessa vez escrevendo a Timóteo, ele está falando a respeito daqueles que almejam o episcopado, que anseiam ser bispos. E ele fala da importância de que haja não só uma vocação, o desejo, mas qualificações. Entre as qualificações, né, ele diz nos versos 4 e 5 de 1 Timóteo 3, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, o mesmo homem que quer ser um presbítero, que é a autoridade de governo na igreja para conduzir a igreja, foi constituído por Deus, né, como o cabeça do seu lar, a autoridade de governo no lar. Agora, se ele não está exercendo bem o seu lugar de autoridade, que a Bíblia diz, inclui criar os filhos sob disciplina com todo respeito, então ele não está apto para exercer uma liderança ainda maior e mais expressiva agora diante de toda a igreja. E nós precisamos entender que aqui a Bíblia usa essa expressão de criação, né, de educação dos filhos, e é exatamente a respeito disso que eu quero falar usando a analogia do salmista. Né? O salmista fala a respeito dos filhos como flechas, né, e nós precisamos de fato entender qual é essa alegoria bíblica e como isso se aplica no papel, na missão que os pais recebem da parte de Deus de criar os filhos. Voltando no próprio texto, né, inicial do Salmo 127, nós precisamos reconhecer que naquele mesmo texto Deus faz uma declaração, né, que acredito ela não tem sido entendida por muitos. Eu li os versos 4 e 5 do Salmo 127, mas o versículo 3 diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Né? Herança é uma palavra que, no original hebraico, ela significa literalmente propriedade. Né? Ou seja, os filhos pertencem a Deus. Deus nos confiou os filhos que são propriedade dele para que a gente cuide. E quando nós falamos de Deus confiando qualquer coisa a alguém que vai gerenciar aquilo, que vai exercer boa mordomia, nós precisamos entender que essa história sempre termina com prestação de conta. Então, antes de mais nada, pais, nós responderemos diante de Deus pela forma como criamos os filhos. Então, o conceito de criação de filhos, né, de filhos que cresçam com uma conduta exemplar, ele é bíblico e nós precisamos entender essa alegoria das flechas. Quando falamos das flechas, né, o que é que podemos aprender aqui? Né? Acredito que isso tem uma perspectiva de preparar os filhos para a vida. Né? O que um valente fazia com uma flecha? Ele literalmente a atirava para longe de si. Ela era lançada para atingir um alvo. Né? E nós precisamos entender que essa figura ela também é vista ou apresentada nas Escrituras como sendo parte da nossa relação com Deus. A mesma analogia também é usada para falar da nossa relação com Deus. Por exemplo, Isaías 49, 2, finalzinho do versículo diz: ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Né? Por que se guarda a flecha na aljava? Para que ela seja lançada na hora certa. Né? Mas ela será lançada, e para isso nós precisamos entender que há um alvo,
na direção do qual a flecha deve ser lançada. Ele fala de uma flecha polida, o polimento era parte da preparação das flechas e, evidentemente, ela estaria na aljava até a hora de ser lançada. Então, eu quero dividir esse ensino da criação dos filhos, usando a analogia do Salmo 127, em 3 aspectos. Em primeiro lugar, mirando o alvo. Toda flecha tem que ser lançada para um alvo e nós precisamos entender o que é o alvo. Segundo, a própria preparação das flechas, que envolve a criação dos filhos em si. Mas eu quero terminar no final falando um pouco a respeito do tempo da aljava, né? Toda essa analogia ela consegue resumir e muito aquilo que a Bíblia ensina sobre criação dos filhos. Então, se o valente atira as suas flechas para acertar um alvo, nós como pais precisamos entender que nós temos uma participação em encaminhar os nossos filhos a atingir o alvo, alcançar o alvo. O que é o alvo? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar no plano espiritual, né? Qual é o plano de Deus para cada filho? O que é que Deus tem em mente e que os pais devem cooperar com Deus quando falamos a respeito dos filhos, né? O livro de Efésios, né, diz no capítulo 6 e no verso 4, vocês pais não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que criamos filhos? Eu vejo muito pai, né, dentro do contexto da igreja, estamos falando dos nossos irmãos na fé, preocupado em formar bons cidadãos para a sociedade. Eles querem que tenham o melhor estudo, né, as melhores profissões, mas muitas vezes não estão preocupados em formar bons cidadãos do céu. Então, acredito que, embora todo pai também deva se preocupar em que os filhos sejam bons cidadãos da terra, não estou, obviamente, falando contra isso, e não estou dizendo que tem que ser um ou outro, porque deveria ser tanto um quanto o outro. Mas muitos pais, às vezes, limitam apenas a formação de bons cidadãos para a terra e não estão formando cidadãos para o reino de Deus. Então, a nossa missão primária, se os filhos são propriedade do Senhor, é devolvê-los a Ele. É levá-los, obviamente, a entender quem é Deus, quem é o Criador, o que Ele, por meio de Jesus, fez por cada um de nós, é levar os nossos filhos a abraçar a fé e todo bom testemunho que eles terão será consequência de uma experiência com Deus, de uma vida de temor a Deus. Então, o alvo primário, né, criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse precisa ser o ponto de partida, né, que todo pai tem que compreender, tem que trabalhar, tem que viver exatamente em cima dessa perspectiva, porque é uma orientação e uma determinação bíblica, né? Acredito que nossa missão primária é levar os nossos filhos, né, a um encontro com o Senhor Jesus. Então, eu particularmente tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Então, meus pais tiveram um papel fundamental na minha fé e exerceram muito bem esse papel, né, de me encaminhar para o alvo primário, o encontro com Deus. Então, desde o bom testemunho, daquilo que ensinavam, das verdades da palavra de Deus, de nos levarem também para a igreja, não faziam isso como uma forma de se eximir da responsabilidade, aquele tem lá, o que não tem aqui. Aliás, foi numa aula do Ministério Infantil que eu tive uma clareza de entendimento do que Jesus fez por mim, mas, obviamente, o volume maior que contribuiu para toda a minha caminhada com Deus procedeu dos meus próprios pais. Então, quando falamos de pais que têm seus filhos, né, ainda pequenos, estão no processo de criação, missão primária, levá-los a Cristo, conduzi-los, né, obviamente, a servir o Senhor. Quando a Bíblia fala de Abraão, que é chamado pai da fé, e ele se torna, dessa forma, um exemplo e uma referência para nós, a Bíblia diz em Gênesis 18, 19, porque eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos, a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, na aula anterior falamos de autoridade na família. Na outra ainda falamos de autoridade e submissão, mas depois aplicamos na família. Os pais precisam entender que o exercício da autoridade ele deve ser usado principalmente na condução dos filhos ao Senhor. Deus está dizendo que escolheu Abraão para que ordenasse aos seus filhos a casa depois dele. A palavra aqui traduzida ordene é literalmente dar ordens, decretar. Ele é o governo, ele precisa conduzir a sua casa. Não significa que os filhos têm que ser obrigados, no sentido de que não vão ter uma experiência com Deus, eles podem ser apropriadamente estimulados, mas evidentemente os pais precisam de um posicionamento claro na condução da sua casa, na condução dos seus filhos ao
um encontro com Cristo. Agora, a pergunta a ser feita é, quando falamos, né, de alcançar o alvo, é só isso? Não. Nós também precisamos entender, né, que os filhos têm um destino profético. No Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 37, nós vemos uma frase de Jesus que eu particularmente gosto muito da forma como ela define essa percepção, né, de propósito. O texto bíblico diz, Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus não hesita, né? Ele diz, olha, você está dizendo, ele podia só jogar nisso, mas ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. Nós precisamos entender que, além desse propósito primário de conduzir os filhos a conhecerem a Deus, esse Deus que devemos levá-los a conhecê-lo, né, ele tem um plano e um propósito, um destino profético. O que significa isso? Que nenhum de nós vem aqui sem nenhum propósito, apenas para sobreviver. Então você vê no livro de Esther, no capítulo 4, no verso 14, que seu tio Mardoqueu, que teve uma figura paterna para ela, que era órfã, diz, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegasse a ser rainha? Em outras palavras, minha filha, você acha que você chegou aí a troco de nada? Que Deus não tem plano, que Deus não tem propósito? Será que não é justamente para uma crise como essa que Ele te deu essa voz, esse lugar de influência? Então, ao longo das Escrituras, nós percebemos, né, que muita gente percebia esse conceito do propósito. E nós precisamos encaminhar os filhos para que eles vivam o propósito de Deus. Assim como quando falamos, né, dos filhos espirituais. Em Atos capítulo 13, nós temos uma igreja que está frutificando, Barnabé tinha levado Paulo para lá, teve um papel, né, importante na vida dele, a igreja está crescendo, multiplicando, e daqui a pouco o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Né? Há um momento de envio, mesmo quando falamos dos filhos espirituais. Né? Não existe nada que diga que a gente tem que segurá-los apenas perto de nós, eles têm que ser encaminhados para o cumprimento do propósito. E os pais precisam dar destino aos seus filhos, eles precisam ter essa percepção. Então, quando Manoá fica sabendo, por meio da sua esposa, que o anjo do Senhor apareceu para ela, anunciou que teria um filho, que faria um milagre, porque eles não poderiam ir sem a intervenção de Deus, Manoá, que é o pai de Sansão, ele diz, olha, se esse varão, esse anjo aparecer de novo, eu quero falar com ele. Interessante, Deus ouviu a voz desse homem e apareceu de novo. Né? O anjo do Senhor, que é uma teofania, uma aparição de Deus, isso volta a acontecer. E manda chamar Manoá. E diz, você queria falar comigo? Sim. Qual era o posicionamento de Manoá? O anseio, o clamor dele que Deus ouviu. Eu quero saber como devemos criar esse menino. Né? Então, não é só saber que o Senhor nos deu um presente que nós vamos criar, como devemos criar. Né? E esse como não é apenas ouvir o que a palavra de Deus diz, né, sobre várias questões, que eu já vou falar na questão da preparação das flechas, que envolve ensino, orientação, disciplina, mas também entender o como no sentido de para que vamos prepará-los, porque eles devem viver e cumprir, evidentemente, o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Dito isso, eu quero, em segundo lugar, falar da preparação das flechas. As flechas naqueles dias, quando essa alegoria foi empregada, né, elas eram feitas manualmente. Não era um produto que saía de uma fábrica. Elas exigiam trabalho artesanal. Então eu citei antes Isaías 49:2, que fala a respeito de uma flecha que é polida, mas há diversos textos, né, que nos informam isso, né, porque as flechas eram parte do uso cotidiano daquele povo. Então, por exemplo, em Jó 6:4, nós lemos, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sove o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Evidentemente que Jó está falando uma linguagem alegórica, mas ele usa a figura da flecha que todo mundo conhecia. Muitas vezes eles não só poliam, não só afiavam a ponta, às vezes, né, encharcavam a ponta da flecha com veneno, para que se, na hora da guerra, quando a flecha atingisse alguém, o dano machucado não fosse o suficiente para eliminar o oponente, o inimigo, quem sabe o veneno faria isso. Mas havia todo um trabalho manual na preparação das flechas. E se o guerreiro quiser ser bem sucedido ao tirar suas flechas, ele precisava antes ter investido nelas. Né? Então, por que ela era polida? Não era só para evitar farpa na mão de quem atira, era por questões como a aerodinâmica, e eu e você precisamos entender que é uma preparação para nossos filhos enquanto flechas. Né? Tudo começa com a sua educação.
O livro de Provérbios tem uma declaração clássica a respeito dos filhos, que diz assim, Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? Esse elemento de ensino é fundamental, e nós precisamos entender não só que é fundamental, mas entender também o que ensinar, né? O que nós devemos ensinar para que nossos filhos não se desviem disso? A própria palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, diz nos versos 6 e 7, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, evidentemente, né, que o ensino bíblico, a promoção do entendimento dos princípios, dos valores da palavra de Deus, precisa ser entendido. Agora, todo pai que anda à luz da palavra de Deus, não só ensina, mas a crer e pratica, ele precisa entender que junto com a educação vem a disciplina. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5, diz, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E muitos pais foram limitados, diga-se de passagem, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. O verso 11 diz, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça, né? Então, nós temos declarações muito específicas nas Escrituras a respeito disso. O livro de Provérbios, por exemplo, vai ter muitas dessas declarações. Provérbios 29, de 15 a 17, diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha sua mãe. Né? Entregue a si mesma é aquela sem limites. Verso 16, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Eles serão prazer para a sua alma. Ou seja, no meio de dois versículos que falam de correção do filho, o 15 e o 17, o 16 fala quando os ímpios se multiplicam. Como eles se multiplicam? Pela ausência de correção. Nós precisamos entender a importância dos pais corrigirem os seus filhos, não apenas para que eles tenham uma boa conduta dentro de casa, mas para que a sociedade, posteriormente, não sofra com a falta dessa correção. Em Provérbios, no capítulo 22, a Bíblia diz ainda no verso 15, a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Né? Temos ainda a declaração de Provérbios 19, 18, que também precisa ser considerada aqui, que diz o seguinte, corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Evidentemente que a Bíblia não justifica nenhuma forma de abuso, né, de espancamento desnecessário, mas a vara tem sido uma formadora, né, de muitos bons crentes e cidadãos exemplares. E os tempos modernos estão relativizando demais isso. Existem formas e maneiras, né, eu acho que a vara deve ser um último recurso, usar de forma moderada, sábia, amorosa, com ensino, com explicação, com expressão de amor, mas esse assunto ainda é bíblico. Né? Agora, quando falamos de preparar os filhos, nós podemos falar da educação, nós podemos falar da disciplina, né? Mas evidentemente que os filhos também precisam aprender desde antes de sair de casa. Quando eu falo sair de casa, estou focando principalmente, né, no fato de que daqui a pouco eles formarão
a sua própria família, né? E eles precisam aprender de forma prática valores como o trabalho, né? Tem pais poupando os filhos uma vida inteira do trabalho, né? Eu sei que há momentos ou determinados tipos de estudo que exigem uma doação integral, mas filhos não deveriam ser poupados do trabalho porque isso é parte da escola, né? A Bíblia diz assim, Provérbios 10:5, quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Está falando do filho trabalhar ou não na colheita dos pais, né? Não está falando do filho crescido que tem a sua própria casa. E, evidentemente, né, quando Jesus, em Mateus 21, de 28 a 31, numa parábola, ele fala de um pai que manda os seus 2 filhos trabalhar, um diz sim, eu vou, depois não vai, o outro diz não, não vou, mas se arrepende e vai. Ele está falando de um padrão que encontrava nas famílias e que, se ele discordasse, não teria tomado como um exemplo para aplicar essas verdades no plano espiritual. Nos tempos antigos era muito comum que um filho aprendesse o ofício de seu pai, porque desde bem cedo o pai já ia dando exemplo, ensinando, mostrando como trabalhar. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é chamado não só de filho de carpinteiro, como também de carpinteiro, né? Mateus capítulo 13, verso 55 nos mostra isso, né? E Marcos capítulo 6, verso 3 apresenta Jesus como carpinteiro, ou seja, ele era o filho do carpinteiro, aprendeu o ofício do seu pai, praticou isso, evidentemente, antes de começar o seu próprio ministério, né? Nós temos vários outros exemplos bíblicos que falam de pais ensinando ofícios aos seus filhos, e isso não apresenta uma obrigatoriedade que os filhos sigam a mesma função ou profissão dos pais, mas que os pais devem envolvê-los o mais cedo possível, e, evidentemente, se houver, né, posteriormente uma decisão de se dedicar a outra área que assim o faz, a gente não teria tanta diversidade de trabalho se filhos não tivessem rompido com essa cadeia do que aprenderam com seus pais. Então, em algum momento, evidentemente, pode haver mudança, mas o ponto não é esse. O ponto é falar da iniciativa que os pais deveriam ter. Terceiro e último lugar, eu quero destacar o que eu vou classificar aqui do tempo da aljava. Então nós vimos textos falando que a flecha preparada primeiro vai para a aljava, ela não vai imediatamente para o arco, ela não é atirada imediatamente, porque há um tempo na aljava, né? Nós devemos preparar os filhos para viverem sua própria vida, mas isso não significa que devemos lançá-los com pressa ou de forma prematura. E nesse ensino e educação que falamos que precisamos dar, os filhos têm que ser preparados para posteriormente formarem a sua própria família, viverem a família de forma correta, né? A maior orientação sobre como viver o casamento, paternidade, deveria proceder de dentro de casa, né? Aliás, Paulo escreve a Tito e diz, olha, as mulheres mais velhas, as mais idosas, devem ensinar as mais novas, ou seja, quem já caminhou o trecho, quem já viveu o casamento por muitos anos, tem que ensinar os recém-casados. Quem já viveu paternidade tem que ensinar quem ainda não tem filhos. Isso não tem que ser apenas um discipulado entre não parentes. Os próprios familiares, estamos falando de famílias cristãs, filhos que estamos criando e preparando, né, e que continuaremos a preparar até que formem as suas famílias. Nós precisamos ser discipuladores que despejem o conteúdo integral pleno. Então, no tempo em que eles ainda estão na aljava e não foram ainda lançados, eles têm que ser ensinados sobre algumas verdades. E acredito que uma delas é aprenderem, e a igreja tem falhado muito nisso, aprenderem a serem autossustentáveis antes de estabelecerem a sua própria família. Do que eu estou falando? Provérbios 24, 27 faz uma declaração, né, que foi algo que meu pai me ensinou e eu pude ensinar o meu filho, e certamente ele fará isso com os meus netos. Cuide dos seus negócios lá de fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Ou seja, antes de edificar a casa, o lugar onde vai morar com a família, cuida dos negócios, apronta a lavoura. Antes de Deus dar uma esposa para Adão, Deus primeiro lhe deu trabalho, porque essa é a ordem, né? Um dos papéis do homem no casamento é ser o provedor, é ser aquele que sustenta. Então, evidentemente, ele precisa disso, né? A Bíblia também diz, deixará o homem seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. O cordão umbilical tem que ser cortado, porque alguns querem sair da casa de papai e ter a sua própria casa, mas não querem deixar os recursos do papai, né? Isso também não é bíblico. Então, algo que eu ensinei aos meus filhos, vocês vão viver com o orçamento de vocês, com a condição de vocês precisam ser autossustentáveis quando se casarem, né? Isso é uma fundamentação bíblica e não é apenas uma cobrança para quem não foi ensinado de uma hora para outra ser pego de surpresa. É o que nós deveríamos
obviamente, orientar com toda a clareza, né? Também precisamos ensinar os filhos a respeito da espera de todas as coisas. Então, um garoto de 12 anos não deveria estar dirigindo um carro quando só pode ter a carteira de habilitação aos 18. Né? E vejo muitos pais permitindo que os filhos não precisem esperar. Estão desrespeitando a lei, estão, né, falhando na formação do caráter do filho, demonstrando a deformação do seu próprio caráter quando relativizam isso e, consciente ou inconscientemente, estão dizendo ao filho: você não precisa esperar nisso. Agora, se ele não precisa esperar isso, por que é que ele precisa esperar para o casamento para ter experiência sexual? Por que é que ele precisa esperar para outras coisas? Por que é que ele precisa prosperar primeiro com o ganho do seu trabalho para depois poder usufruir o fruto do seu próprio trabalho? E nós não percebemos como vamos criando um padrão que permite com que eles peguem atalho e se percam no propósito. Né? Então, assim, meu filho Israel tinha 17 anos de idade, ganhou de presente um carro. Né? Foi abençoado com esse presente. E o carro ficava na garagem. Quem usava de vez em quando era eu e a mãe dele para que o carro não estragasse. Né? E ele tinha que esperar até que tirasse a sua habilitação e pudesse dirigir o próprio carro. Né? Um dia, quando ele estava numa conversa com um grupo de jovens falando a respeito de namoro, dos limites do namoro, se avança ou não avança, né? Alguém fez uma pergunta dessas que relativiza princípio. Mas se eu tenho certeza que ela não é só minha namorada, é a pessoa com quem que eu vou casar, por que eu não posso antes? Eu falo: olha, eu ganhei um carro de presente, tenho certeza que o carro é meu, mas a lei determina que existe a hora certa de eu poder conduzir. Né? E ele usou isso como exemplo. Mesmo que eu tenha certeza da mulher que Deus me deu, a lei divina determina a hora certa de poder usufruir. Agora, muitas vezes, quando nós relativizamos uma coisa, nós os levamos a relativizar em outras. E eles precisam entender o tempo da espera. Né? Então, muitas vezes você tem filhos que amam o Senhor, têm um chamado para o ministério, mas não querem terminar os estudos. Né? Você tem outros que têm um sonho de correr atrás do seu próprio negócio, tem aquela veia empreendedor, a gente sabe que vão funcionar e dar certo, mas precisam de treinamento. Né? Eu lembro de quando meu pai, né, meu irmão mais velho, mais novo, trabalhando, assalariado, com aquele horário para ganhar meio salário mínimo, né, no supermercado, e eu corri disso por muito tempo. Eu ganhava, às vezes, mais dinheiro do que eles, me divertindo. Né? E um dia meu pai simplesmente acabou com a festa, disse: a partir de amanhã você vai trabalhar. Eu falei: mas pai, quanto eu vou ganhar? Ele falou: não interessa. Eu falei: como não interessa? Eu falei: hoje eu ganho mais do que meus irmãos me divertindo. Ele falou: esse é o problema. Você precisa entender que o trabalho não é só fonte de provisão. Ele vai trabalhar o seu caráter. Ele falou: você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter um chefe para quem vai prestar conta. Eu louvo a Deus por ter tido um pai como esse que ajudou a forjar o caráter. Então, pais, não atropelem o tempo da aljava. Não liberem os seus filhos antes da hora para viver absolutamente nada. Com 12 anos de idade, Jesus estava no templo ensinando Bíblia, né, para os mestres da lei, mas ele espera até os 30 anos de idade para começar o seu ministério de ensino. Não lhe faltava conteúdo, mas ele sabe esperar a hora certa da manifestação, né, do início do seu ministério, no momento onde ele venha com o mínimo de autoridade. O sacerdote precisava de 30 anos para oficiar como sacerdote. Jesus começa seu ministério aos 30 anos. Ele espera o tempo devido. E isso deveria ser, né, para cada um de nós e para os nossos filhos exemplo. Porque pensem algo que os adolescentes e os jovens têm dificuldade, diz respeito à espera. Né? Mas a espera não é punição, não é castigo. É um tempo de preparação. Quase sempre que você vê Deus fazendo uma promessa para alguém, até o cumprimento, existe um intervalo de tempo. Eu gosto de dizer que nesse intervalo Deus trabalha mais dentro de nós do que do lado de fora. Né? E há toda uma escola, há uma caminhada. Pessoas vão ser estabelecidas no ministério, além de desejarem isso, além de terem a vocação, a Bíblia diz que tem que ser primeiro experimentadas. Vão ser colocados para funcionar naquele lugar e ter a oportunidade de demonstrar se estão mesmo carregando o chamado, se têm as qualificações, se estão prontas para isso. Né? E esse processo precisa, de fato, ser compreendido. Então, evidentemente, nós como pais, quando a Bíblia diz corrigimos os filhos conforme melhor lhes parecia, somos limitados. A gente vai escolher aquilo que acha que é melhor. Então, o que precisamos, além de todo o conhecimento bíblico sobre a criação dos filhos, nós precisamos o tempo todo de uma oração, de uma vida de oração, dependência de Deus, confiar na liderança do Espírito Santo.
para que a gente possa cumprir bem o papel da preparação das flechas, né, de lançá-las para que alcancem o seu alvo e, obviamente, que a gente entenda, né, e tenha todo esse discernimento do tempo da aljava. Então, talvez alguns filhos vão ser lançados mais cedo. Deus me trouxe uma clareza que meus filhos sairiam cedo de casa, né? Isso não significa que o que aconteceu com os meus filhos tem que acontecer com os filhos dos outros. Cada um precisa discernir qual é a liderança de Deus para sua casa e trabalhar de forma correta, né? Meu clamor a Deus tem sido por pais que entendam a importância de lançar os filhos para o alvo certo. Primeiro, a salvação, a conversão. Segundo, o cumprimento do propósito que Deus tem. Terceiro, no meio do processo, se é parte do propósito, a preparação de qual é a profissão, do que vai fazer na vida, de qual o direcionamento, mas que façam tudo isso preparando as flechas e respeitando o tempo da aljava. Que Deus nos ajude a executar essa nobre, excelente, gloriosa e privilegiada missão de criar os filhos de uma maneira, quando estivermos diante dele prestando conta, a gente possa ouvir: servo bom e fiel.